Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade ao estudo de editores de texto, agora abordando um tópico muito peculiar da FGV, que é a parte de localizar e substituir. Vem comigo, pessoal. Vamos entender na prática para depois trabalhar as questões da FGV. Vamos lá. Vou inventar uma frase clássica. Estou ficando com fome. Quero comer 8 biscoitos. Imaginem que eu quero substituir 8 por 7. O que eu posso fazer? Pressiono Ctrl U, que é o atalho de teclado para substituir no Word. Mando localizar 8 e substituir por 7. Quando eu fizer esse procedimento, observem que eu tenho o botão substituir e substituir tudo. Se eu clicar em substituir tudo, quantas substituições irão ocorrer? É isso que é cobrado na prova. E aí? Eu estou mandando localizar o 8 e substituir por 7. Quando eu executar o comando, ele vai incorrer em 2 substituições. 2? Olha que viagem. Estou ficando com fome. Quero comer 7 bisquetes. Galera, não podia ser bisquete. Né? É que o 8 do biscoito virou 7. E aí? É lógico que isso é uma coisa, entre aspas, errada. Mas você tem que entender esse comportamento para determinar a quantidade de substituições que vão ocorrer num texto, que é o que o examinador tende a perguntar. Agora, se você quer evitar isso, tem como? Observem que na janela do localizar e substituir, existe um botãozinho chamado mais. Se eu clicar no botão mais, as 3 primeiras opções são muito importantes para a gente. Diferenciar maiúsculas de minúsculas, localizar apenas palavras inteiras e usar caracteres coringa. Essas 3 primeiras opções despencam em prova. Qual dessas 3 vai resolver o meu problema? Eu não quero que o biscoito vire bisquete. Então, o que eu tenho que fazer? Localizar apenas palavras inteiras. Apenas palavras inteiras, ele só vai substituir exatamente aquela palavra que você digitou para localizar. Então, vou desfazer. Vou voltar lá no localizar e substituir, apenas palavras inteiras, e mandar substituir 8 por 7. Agora, ele vai realizar uma única substituição. E aí ficou corretamente 7 biscoitos. Legal? Agora, vamos colocar aqui. O Renato trocou o rato do Renato. O texto não tem nada a ver. É verdade. Imaginem que eu quero trocar Renato por Eduardo. Então, eu vou mandar localizar Renato e substituir por Eduardo. Se eu assim fizer, haverá quantas substituições? 2. Né? Porque Renato aparece 2 vezes. Então, 2 substituições. Agora, há uma opção que eu quero abordar, que é diferenciar maiúsculas de minúsculas. Se eu marco essa caixinha, ele vai fazer uma única substituição. Por quê? Na hora de localizar, eu coloquei Renato com R maiúsculo. Então, ele vai diferenciar maiúsculas e minúsculas. E aí, ele vai substituir apenas o primeiro Renato.
o segundo Renato, que está com letra minúscula, ele vai desconsiderar. Ok? Assim, ele fez uma única substituição. Galera, diferenciar maiúsculas de minúsculas e localizar apenas palavras inteiras são funcionalidades independentes que podem coexistir, né? Eu posso marcar as duas ao mesmo tempo. Agora, se eu marcar usar caracteres coringa, olha o que acontece. Ele desabilita as duas primeiras opções. Então, percebam, eu posso marcar apenas diferenciar maiúsculas e minúsculas, localizar apenas palavras inteiras. Quando eu marco usar caracteres coringa, eu desabilito as opções anteriores. Agora, a nossa meta é falar sobre esse papo dos caracteres coringa. Então, observem aí. De certo, eu estudarei como estará o vento no deserto. Existe a palavra deserto com C, existe a palavra deserto com S. São duas palavras diferentes, com sentidos diferentes. Imaginem que eu quero trocar tanto deserto quanto deserto por bola. É o que eu quero. O que eu posso fazer? Localizar. D é decerto ou deserto. Tanto faz o caractere que vai aparecer aí. Se vai ser um S ou se vai ser o C. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar uma interrogação. E vou mandar substituir por bola. Marcar a opção usar caracteres coringa. Olha o que eu estou querendo mostrar. Quantas substituições vão ocorrer? A partir do momento que eu coloquei de interrogação certo, esta interrogação corresponde a um caractere qualquer. Esse é o coringa interrogação. Ele vai corresponder a um único caractere. Então, vai procurar tanto deserto quanto decerto, tranquilão. E vai implicar duas substituições. Professor, mas ele só fez uma. Por que ele só fez uma? Porque o decerto do início está com letra maiúscula. E olha que interessante. Quando eu marco a opção usar caracteres coringa, eu desabilito as opções anteriores. Mas o padrão vai ser o seguinte. Anota isso aí. Ao utilizar caracteres coringas, ele não vai localizar apenas palavras inteiras, mas vai diferenciar maiúsculas e minúsculas. Este é o padrão quando eu utilizo o quê? Coringas. Então, por mais que ele desabilite essas opções, ele adota esse padrão. Olha comigo, voltando agora. Ele fez uma única substituição. Por quê?
porque o D certo lá está com letra maiúscula. Agora, eu vou substituir aqui, vou colocar. Então, D certo, eu estudarei como está o vento no deserto. Vou realizar o mesmo procedimento. Agora, como eu coloquei o D certo, na verdade, eu coloquei o DE, interrogação, erto, com letra minúscula, ele vai substituir 2 vezes por bola, né? A primeira e a última ocorrência. Então, qual é a teoria que eu quero já que você anote aí? Qual é? A interrogação corresponde a um caractere. E o asterisco corresponde a um grupo de caracteres. Esses dois são os coringas mais conhecidos. Eu acredito que a maior parte dos candidatos conhece e conseguiria acertar uma questão envolvendo esses dois coringas. Vamos continuar, vamos entender a diferença. Se eu colocar aqui, ó, o mato ficou com medo do mico. O mato ficou com medo do mico. Um pouco de café pela manhã. Essa vai ser legal, hein? Presta atenção. O mato ficou com medo do mico. Um pouco de café pela manhã. Imagina essa frase. Se eu mandar substituir M, interrogação, interrogação, O, por Vasco, como ficará o texto? Quantas substituições irão ocorrer? Agora está valendo, hein? Eu quero que você pense, quero que você preste atenção. E aí, fala para mim. Se eu mando substituir M, interrogação, interrogação O, por Vasco, quantas substituições irão ocorrer? Galera, eu tenho que localizar sequências com 4 caracteres. Começa com M, termina com O. Tem 2 caracteres no meio que eu desconheço. E aí eu vou substituir por Vasco. Então fica bem evidente, né, que ele vai substituir mato. Começa com M, termina com O. O medo. Começa com M, termina com O. O mico. Começa com M, termina com O. Agora, pouquíssimas pessoas, iriam perceber isso aqui, ó. Aqui é o pulo do gato para a FGV. Como é que é? Olha lá. Aqui eu tenho uma sequência. Quando eu mando localizar o M, ele não vai diferenciar o quê? Apenas palavras inteiras. Não vai localizar apenas palavras inteiras. Então ele pode procurar o M dentro de uma palavra. Desde que eu tenha uma sequência com 4 caracteres e o último caractere seja o O. Então, se você observar, ó, o M é o primeiro caractere aqui do 1. Aí o espaço é um caractere, é o segundo. O P é o terceiro. O O é o quarto. Então, aqui eu tenho uma sequência com 4 caracteres, começando com M e terminando com O. Logo, será substituído também. E aí a frase fica completamente sem sentido, né?
vai ficar o Vasco ficou com Vasco do Vasco. O Vascouco de café pela manhã. É verdade. Né? Mas é isso que pode cair na prova. É isso que você tem que perceber. Então, ocorrerá 4 substituições. Olha comigo. M, interrogação, interrogação, O. Eu vou substituir por Vasco. Marquei a opção caracteres coringa. Substituir tudo. E aí, fizemos uma substituição. Deseja pesquisar do início? Sim. Pronto, fizemos 4 substituições. Olha comigo lá. As 4 substituições previstas direitinho. Perceba, né, que a primeira substituição era óbvia. Mato, medo e mico, todo mundo ia encontrar. Agora, esse pedaço aí do M do 1, pegando o pô do pouco, quase ninguém ia conseguir perceber. Só depois, quando saísse o gabarito, que ia ficar estressado tentando entender a lógica da questão. Então, se eu usar os caracteres coringa, ele vai procurar em qualquer trecho de texto. Ele não vai localizar apenas palavras inteiras. Ele pode pegar o final de uma palavra, o início da outra. Começou com M, tem 4 caracteres. O quarto é um O, é o que está sendo pedido nessa lógica, nesse raciocínio. Agora, vamos pegar outro exemplo. O maluco ficou com muito medo de matar o filhote. Legal, pegamos essa frase. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir M asterisco O por Vasco. Então, o meu raciocínio agora vai ser M asterisco O, eu vou substituir por Vasco. Legal? O que o asterisco representa? Um grupo de caracteres. Aí você vai deixar anotado aí. O asterisco representa um grupo de caracteres. Como assim um grupo de caracteres? Uma quantidade indeterminada de caracteres. Um grupo de caracteres. Então, se eu colocar aqui, ó, M asterisco O substituir por Vasco, qualquer sequência que comece com M e termine com O, vai substituir por Vasco. E aí fica evidente, né? Maluco. Maluco começa com M e termina com O. Então, vai ser a primeira substituição. Correto? Vamos lá. Vai ser a nossa primeira substituição. Maluco. Qual vai ser a próxima? Começa com M. Aqui é que começa. Começa com M e vai terminar lá no O. Veja que aqui já surpreende, já perde o sentido, né, para muita gente. Mas não interessa. O raciocínio é esse. Começa com M, termina com O. Aonde começar o M, ó, matar, começa com M. E vai até onde? Vai até o O. Passando por espaço, sinais de pontuação, não interessa. Começou com M, terminou com O. Então, eu preciso que você identifique essas sequências. Ó. Começou com M, vai até o O. Aí, vou procurar o próximo M, vai até o O. Vou procurar o próximo M, vai até o O. Vou procurar o próximo M, vai até o O. Então, ele vai fazer 4 substituições. E ficará como? O Vasco ficou com Vasco, Vasco de Vasco filhote. Vamos ver?
M asterisco O por Vasco. Substituir tudo, 4 substituições. E aí, se vocês observarem, o Vasco ficou Covasco Vasco. Né? Olha como, assim, perde o sentido, como é diferente daquilo que a gente imagina, né? Então, com um asterisco, eu tenho o quê? Um grupo de caracteres. Começa em um caractere, ele vai pegar espaço, pontuação, não interessa, até encontrar o outro caractere daquela sequência. Então, já dá para começar a brincar, pessoal. Vamos começar a trabalhar as questões? A gente só viu 2 coringas. Tem uma penca. Durante a resolução das questões, eu vou introduzindo outros coringas que a FGV já tem abordado. Beleza? Então, vamos lá. Vamos. Primeira questão. Um recurso extremamente importante nos editores de texto é o comando de localização. No Word, o comando de localização avançada permite várias opções de busca, como no quadro a seguir. Assinale o texto de busca que localizaria as ocorrências das palavras avisar e avisar, com S ou com Z, mas não localizaria as palavras aviar e avistar. O que ele está dizendo? Só pode ter um caractere diferente, que é o S ou Z. A quantidade de caracteres não pode mudar. Não pode ser uma palavra menor nem maior. Não pode ser aviar nem avistar. Ou seja, não pode usar o asterisco. Porque o asterisco representa um grupo de caracteres qualquer. Não pode ser o asterisco. Aí fica bem sugestivo que a gente vai ter que usar o quê? A interrogação. Por isso, gabarito é letra D. AVI, interrogação pode ser o S ou Z, pode ser qualquer caractere. A quantidade determinada de caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Palavras com 6 caracteres, começando com A e terminando com R. Né? Com essa sequência, AVI, um caractere desconhecido, AR. Então, o gabarito é o que? Letra D de delta. Agora, nessa questão, a gente já tem um outro coringa que é bem interessante, que é o papo dos colchetes. Como é que é? Os colchetes permitem que você especifique os caracteres que você quer localizar para substituir. Então, de fato, o gabarito dessa questão é a letra D. Né? Eu posso colocar AVI interrogação A, mas eu também poderia mandar procurar AVI SZ A. Quando eu especifico entre colchetes o S e o Z, ele vai procurar dentre esses 2 caracteres apenas. Não entendi. Se eu coloco a interrogação, pode ser qualquer caractere. Né? Poderia ser avisar, avisar, avirar, avitar. Pessoal, essas palavras não existem, eu sei. Mas aqui, o primeiro, segundo, terceiro, quarto caractere pode ser um caractere qualquer. Agora, se eu especifico entre colchetes, vai ser apenas avisar com S ou avisar com Z. Eu especifico os caracteres com esses colchetes. Então, vamos melhorar. Vamos melhorar. Dá exemplo. Isso, vamos melhorar. Olha comigo. A Bela brincou de bola, mas não leu a bula.
A Bela brincou de bola, mas não leu a bula. Vejam que, se eu mandar substituir B, interrogação, lá, por pinico, quantas substituições irão ocorrer? A gente tem Bela, bola e bula. Então, a interrogação aqui pode ser um caractere qualquer. Ele vai fazer 3 substituições. Beleza. Então, a Bela virou pinico, brincou de bola, virou pinico, mas não leu a bula, virou pinico. Se eu colocar agora B, abrir colchete, EO, fechei colchetes lá, e mandar substituir por pinico, ele só vai localizar Bela ou bola, mas não bula, porque dentro dos colchetes eu especifiquei apenas o E e o O. Então, quando eu mandar substituir, ó, 2 substituições. Ele não substituiu a bula, porque eu coloquei B, E, O, lá. Ele só substituiu Bela ou bola. Observe o seguinte. Eu posso ou colocar os caracteres dentro do colchete, ou especificar faixas, inclusive. Eu poderia colocar assim, ó, B, A, tracinho O, lá. O que ele vai fazer? Vai substituir palavras que tenham B, qualquer caractere de A até O. Mas aí quando eu falo de A até O, não são vogais necessariamente. São caracteres do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Então, de A até O, vai pegar uma porrada de letras. Se eu colocar aqui de A até P, vai pegar do A, o E, o I, o O, né? Porque do A até o P. Então, o hífen aí é como se fosse um até. É um tracinho. É um até. Vamos de novo. A Bela brincou de bola, mas não leu a bula. O que eu vou fazer agora? B, abrir colchete. A, tracinho, tracinho, D. De A até D, eu tenho A, B, C, D. Só tem A, B, C, D. Então, Bela não vai trocar. Só vai trocar o quê? Nenhum. Só trocaria se tivesse bala. Não é? Mas não tem bala, tem Bela, bola e bula. Então aqui, ó, 0 substituições. Beleza? Então a gente acabou de aprender o papo dos colchetes, onde eu posso especificar os caracteres, colocar 1, 2, 3, 4 caracteres, ou eu posso delimitar faixas usando o hífen. Na letra C, observa que a letra C está errada porque faltaria o A e não tem esse OU. Né? O que poderia ter é o quê? A, V, S, Z, A. Então, gabarito aí é a letra D e a gente vai continuar. Estou entendendo. Muito bem. Agora, no Ministério Público do Rio de Janeiro, olha a questão que cobraram na FGV. Na localização avançada do Word 2010, onde podem ser consideradas eventuais ocorrências de caracteres coringa, o emprego do texto C, abre colchete, exclamação é. Cara, o que essa sintaxe representa? A exclamação é a negação. Então, quando ele coloca exclamação é, ele está querendo qualquer caractere que não seja o é com acento. Então, ele está negando o é com acento. Eu posso ter qualquer caractere aqui.
menos o E com acento. Tem que ter um caractere aqui. Um caractere apenas. Então, caélula não pode. Ceálula não pode. Não pode ter o E com acento. Por que a letra E está errada? Tem que ter um caractere aqui. Mas não pode ser o E com acento. É o que ele está colocando. Então, o gabarito aqui é letra B de bravo. Gente, ele escreveu C. Aí tem um caractere que eu não conheço. Lula. Esse caractere não pode ser o E com acento. Então, a letra A está errada por quê? Eu tenho dois caracteres aqui e ainda botou o E com acento. Na letra C, eu tenho dois caracteres e ainda botou o E com acento. Na letra D, está o raio do E com acento. Na letra E, está faltando o caractere. O gabarito é o quê? Letra B de bravo. Então, a exclamação é para negar. Inclusive, eu também poderia negar faixas. Eu poderia colocar, por exemplo, C negando de A até D Lula. Aí ele vai aceitar qualquer letra que não seja de A até D, exceto A, B, C, D. Ok? A exclamação, então, é para negar e é usada dentro dos colchetes, onde você especifica os caracteres que você não quer. Estou entendendo. Vamos lá para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Considere o mecanismo de busca avançada do Word aplicado num documento cujo conteúdo é exibido a seguir. Bananas, batatas, baratas, barata, barraca. Suponha uma busca cujo texto a localizar é... Primeira coisa importante, se ele está marcando a opção de caracteres coringa, ele diferencia maiúsculas e minúsculas. Então, quando ele botou esse B maiúsculo, eu tenho que ficar atento para todo B. Se os outros Bs não fossem maiúsculos, já não seria uma palavra a ser localizada. Quando eu marco a opção caracteres coringa, eu não diferencio maiúsculo, eu não localizo apenas palavras inteiras, mas eu diferencio maiúsculas e minúsculas. Então, ele está dizendo que tem que começar com B maiúsculo, tem que ter um A, pode ter um caractere qualquer, pode ser o N, pode ser o T, mas tem que terminar com tá e tem que ter alguma coisa depois. Então, tem que terminar com tá. Tem que terminar com tá. Tem que terminar com tá. Batata, barata, termina com tá. Né? Barraca, não. Tem que terminar com tá. Então, olha lá. Batatas, baratas e batatas, baratas e barata. Usar caracteres coringa. A lista de palavras localizadas, então, é o quê? Batatas, baratas e barata. Gabarito, letra A de alfa. Vamos reproduzir? Bananas, batatas, baratas, barata, barraca. Bananas, batatas, barata. Bananas, batatas, baratas, barata, barraca. Barraca, barata. Bananas, batatas, baratas, barata, barata, barraca. Legal. Ele está mandando substituir BA, interrogação ata, asterisco. Então, ó, BA, interrogação ata, asterisco. Eu vou mandar substituir por Vasco. Quantas substituições ocorrerão? 3 substituições. O que ele substituiu? A segunda, terceira e a quarta palavra. Então, a segunda, terceira e quarta. Batatas, baratas e barata. Ok?
Gabarito letra A de alfa. Maravilha. Agora, considere o documento do hoje cujo conteúdo é exibido a seguir. Goiaba, vírgula, batata, vírgula, banana, vírgula, berinjela, vírgula. Nesse documento é realizada uma busca por meio de comandos de localização avançada, no qual a opção usar caracteres coringa foi acionada. E o texto de busca é B maiúsculo dentro do colchete, asterisco, interrogação A, vírgula. O que ele está colocando aqui? Gente, colocar o B maiúsculo dentro dos colchetes é a mesma coisa que colocar o B maiúsculo sem colchete. Por quê? Porque eu estou especificando um caractere. Se eu tenho um único caractere dentro do colchete, não faz diferença colocar ou não o colchete. Então, tem que começar com B maiúsculo, não pode ser goiaba. Tem que ter um grupo de caracteres. Depois desse grupo de caracteres, tem que ter mais um caractere, mais um A e uma vírgula. Ou seja, tem que terminar com A vírgula. Tem que terminar com A vírgula. Tem que começar com B. Tem que ter um caractere antes do A vírgula, que é o T, o N ou o L. E tem que ter um grupo de caracteres entre esse B e o caractere e o penúltimo, o antepenúltimo caractere. Ou seja, batata, banana e berinjela. O número de palavras que seriam localizadas é igual a 3. O gabarito é letra D. Gente, a questão podia ser mais difícil. Você tem que perceber o seguinte. O B, tudo que está especificado dentro dos colchetes é um caractere admitido. Então, tem que começar com B maiúsculo. Agora, o mais importante talvez é perceber esse finalzinho, porque para outras questões pode fazer diferença. Termina com A vírgula. Então, termina com A vírgula. Tem que ter o A vírgula. Antes do A vírgula, tem que ter um caractere. Que no caso é o B na goiaba, é o T na batata, é o N na banana, é o L na berinjela. E entre o B e esse caractere tem que ter alguma coisa. Não pode ficar, tipo, sem nada. Tem que ter alguma coisa. Então, o goiaba está fora porque tem que ter um B. E o que é alguma coisa aqui? Alguma coisa aqui é o ata, é o ana e o eringé. Isso é o asterisco, é alguma coisa. Então, o B, ata, é o asterisco. O T é interrogação, A vírgula. Na banana, o B está dentro dos colchetes. Ana é o asterisco. O N é interrogação, A vírgula. O gabarito, então, é igual a 3. Letra D. Maravilha. Vamos continuar. Observe o trecho da tela utilizado no Word 2010 para o detalhamento de um comando de busca localizar. Sabemos que o texto sobre o qual uma busca se realiza é: a asa do avião da casa Vias Aéreas passou perto da casa 47. Esse é o trecho de texto. Pode-se concluir que a busca, gente, diferenciou maiúsculas e minúsculas e localizou apenas palavras inteiras. Essas duas opções estão habilitadas. Se eu mandar localizar por casa com C maiúsculo, não vai localizar a palavra casa com C minúsculo. Por quê? A primeira opção está marcada, diferenciar maiúsculas e minúsculas. Casa com C maiúsculo é uma palavra, casa com C minúsculo é outra palavra. Então, a busca por casa não localiza somente a palavra casa. Não vai localizar. A letra A está errada. Para que a letra A estivesse certa, casa no final tinha que estar com C maiúsculo. Letra B. Se eu mandar procurar por havia, localiza somente avião e vias? Não, gente. A via só vai localizar a via, porque localizar apenas palavras inteiras. Não pode ser avião. E diferenciar maiúsculas e minúsculas.
Então a letra B também está errada. Se eu localizar por asa, localiza apenas a palavra asa. Esse é o gabarito. Localizar por asa, localiza asa e casa? Não. Casa é outra palavra. Quando ele fala apenas palavras inteiras, tem que ser exatamente aquilo. Se eu mandar localizar por asa, nunca vai localizar casa. Casa é outra palavra. Da mesma forma, o 0 no 047 torna o número 047 diferente do número 47, porque ele marcou apenas palavras inteiras. Então, 047 é um número, 47 é outro número. São palavras diferentes, tem caracteres diferentes. Então, o gabarito é o quê? Letra C de Charlie. Agora, essa questão do MPE, ela é, na minha opinião, muito difícil. Difícil de entender, inclusive, com gabarito. É sério? É. Vamos lá, vamos começar a viagem. Presta muita atenção. Analise o trecho de um documento no Word 2010. Nas Olimpíadas, João Carlos Almeida corre, João Carlos Almeida nada, João Carlos Almeida pedala, João Carlos Almeida pula. Esse é o trecho de texto. Após um comando substituir tudo, na qual a opção usar caracteres coringa está assinalada, o texto a localizar é... Aí ele coloca o texto e manda substituir por Carlos Miranda. Gente, assim, de uma maneira leiga, tá na cara que ele vai substituir João por Carlos, o que a pessoa faz? A pessoa, o leigo, ele vai chegar aqui, né, bobão, vai chegar e vai falar assim, 1, 2, 3, 4. Aonde está João Carlos? Vai virar Carlos Miranda. Vai ter 4 substituições e pronto. Isso. Seria muito fácil, né? Mas olha que viagem. A sintaxe que ele colocou é João, C, interrogação, asterisco, Almeida. Tem que começar com João, tem que ter um C, tem que ter um caractere, depois desse caractere tem que ter alguma coisa. E aí vai terminar no Almeida. Então vamos lá. Nas Olimpíadas, João, C, um caractere. Tem que ter alguma coisa, vai terminar no Almeida. Essa é a primeira substituição. Corre, vírgula. João, C, tem que ter um caractere. Qual é o caractere aqui? É um espaço. O espaço é um caractere. Depois desse caractere, tem que ter alguma coisa. Aí, alguma coisa aqui vai até o Almeida do final. É aqui que o bicho pega. Por quê? Porque todo esse trecho aqui, vai ser substituído por Carlos Miranda. Aqui tem gente que está vendo, todo mundo está vendo, tem 2 João Carlos. Mas esses 2 João Carlos vão virar um único Carlos Miranda. Não entendi. O raciocínio tem que ser o seguinte. Tem que ter João, tem que ter o C, tem que ter mais um caractere, tem que ter alguma coisa para depois ter o Almeida. Tem que ter João, tem que ter o C, tem que ter um caractere, que é o espaço. Tem que ter alguma coisa. Aqui, esse alguma coisa não vai ser o Almeida do final. Tem que ter alguma coisa aqui. Depois do C tem que ter um caractere, vem um espaço. E aí tem que ter alguma coisa. Esse alguma coisa aqui vai até o Almeida. E aí o Almeida que vai é o do final. E aí vamos continuar. João, C, um caractere, alguma coisa até o Almeida. Quando ele mandar substituir, como é que vai ficar? Olha como é que vai ficar. Nas Olimpíadas, Carlos Miranda corre, Carlos Miranda pedala e Carlos Miranda pula. O nada sumiu. Nas Olimpíadas,
Carlos Miranda corre, Carlos Miranda pedala e Carlos Miranda pula. Gabarito, letra A. Muito difícil. Muito difícil essa questão. Com certeza tem gente que ainda não entendeu. Então, eu vou reproduzir. Vai reproduzir? Vou. Vamos lá. Vou pegar esse trecho, vou copiar e vou colar no Word. E aí, o trecho que ele localiza para substituir vai ser... Olha comigo. Isso vai substituir por Carlos Miranda. Olha como é que ficará o texto. A gente vai ter 3 substituições e o texto ficou conforme a letra A. Nas Olimpíadas, Carlos Miranda corre, Carlos Miranda pedala e o Carlos Miranda pula. Vejam que a parte do nada sumiu. Por isso, o gabarito é letra A. Eu estou mostrando na prática. Na prática, gabarito letra A. Agora, é difícil entender, né, o raciocínio. É difícil entender. O raciocínio é João C, interrogação, asterisco, Almeida. Então, ó, João C, interrogação, asterisco, terminou no Almeida. Essa é a primeira substituição. João C, interrogação, asterisco. E aí vai terminar no Almeida. Essa parte aqui é difícil de perceber. Esse primeiro Almeida aqui, ele não conta, porque tem que ter alguma coisa antes do Almeida. É o que o asterisco está dizendo. Depois do C tem que ter um caractere, depois tem que ter alguma coisa. Tem que ter um grupo de caracteres. Então, esse grupo de caracteres ficou sendo Almeida nada, vírgula, João C. Para só depois ele buscar o quê? O Almeida. Então, voltando para a questão, o gabarito dela aí é o que? Letra A de alfa. E vamos continuar. Vamos embora. Vamos para a Prefeitura de Niterói. No Word 2010, sobre o uso de caracteres coringas para localizar palavras em documentos de texto, é correto afirmar que S, interrogação O, localiza salvo? Não, pessoal, de jeito nenhum. S, interrogação O é uma palavra com 3 caracteres. Aqui, eu só consigo pensar em são. Né? Qual a palavra que começa com S, termina com O e tem um caractere no meio? Eu consigo pensar em são. Santo não, são sim. Então, S, interrogação O, localiza salvo? Não, está errado. Na letra B, o que isso aqui representa? Aqui vai procurar organizar, mas não vai procurar desorganizar. Quando eu coloco essa sintaxe, é como se eu estivesse pegando um prefixo, pegando no início da palavra. Olha que bacana. Vamos testar. Organizei a bagunça para... Organizei a bagunça para não ficar desorganizado. Deixa eu apagar isso aqui. Organizei a bagunça para não ficar desorganizado. Substituir no início org por Vasco. Quantas substituições ocorrerão? Por que não funcionou? Porque a primeira, ele vai diferenciar maiúsculas e minúsculas, né? Pronto. Agora sim.
substituir tudo. Observa que ele trocou o org de organizei, mas não mexeu no org de desorganizado. Por quê? Esse org de desorganizado não está no início. Agora, vamos para o contrário. Estou viajando e finalizando o que está terminando. O que eu fiz de propósito aqui? Ó? Ando. Só que agora eu vou colocar o sinal de maior no final. Tudo que termina com ando eu quero substituir por Vasco. Aí ele fez as substituições no final. Então, eu quero que você aprenda que eu posso usar o início, o prefixo, ou eu posso usar o quê? O sufixo. Se eu coloco o sinal de menor, na frente é o prefixo. Se eu coloco o sinal de maior no final, é o sufixo. Então, aqui o primeiro exemplo foi org, o segundo exemplo foi ando. A primeira pesquisa tudo que começa com org, e a segunda pesquisa tudo que termina com ando. Então, voltando. Na letra B, começou com org e localiza organizar, mas não desorganizar. A letra B está errada. Na letra C, o que esse 2 entre chaves representa? Existe isso? Existe. Quando eu coloco o número 2, eu determino a quantidade de ocorrências do caractere anterior que eu quero repetir. Então, CA2 entre chaves, Tinga, localiza apenas Caatinga, mas não Caatinga. Aí você deve se questionar, quando que você vai usar um negócio desse? Não é? Normalmente a gente usa muito com números. Imagina o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que eu vou fazer? Eu vou mandar substituir uma sequência de zeros com 6 zeros. Eu quero que troque por 1, 2, 3, 4. 4 números 9. Aí tudo que tiver 6 zeros, ele vai trocar por 4 números 9. Eu só consigo visualizar essa repetição tão grande com números. Então eu posso substituir milhão por bilhão dessa forma, né? Mudar a quantidade de caracteres, de números. Agora, quando eu coloco um número dentro, eu determino exatamente a quantidade que eu quero substituir do caractere anterior. Né? Do caractere anterior. Se eu colocar 1,5, eu vou procurar a ocorrência anterior. Né? Por exemplo, na letra D, se eu colocasse CA 1,2, Tinga, ele localizaria Caatinga e Caatinga. Né? Porque eu colocaria o início e fim. Aí ele localizaria Caatinga e Caatinga. Eu posso determinar, então, o início e o fim. Ó. A quantidade mínima e máxima. Mínima e máxima. Qual o gabarito dessa questão, pessoal? O gabarito é letra E. O arroba, ele dobra o caractere anterior. Dobra o caractere anterior. Não entendi. Se eu procurar, presta atenção, se eu procurar dessa forma, ele vai procurar por caro e carro. Né? Ou seja, o arroba está dobrando o caractere anterior. Ele admite com 1 ou com 2 caracteres. Essa é a ideia da dobra. Então, se eu procurar sa, arroba, ra, ele vai pesquisar tanto por Sara quanto por Saara. A ideia do arroba
é dobrar o caractere anterior. Então, ele vai pesquisar tanto por Sara com 1, quanto dobrado, com Saara. Ok? Voltando para a questão, gabarito letra E. Se a arroba dobrou A, vai procurar tanto por Caatinga com 1 ou com 2 caracteres. Gabarito aí, gente. Letra E. Agora, são muitos coringas. Isso só cai na Fundação Getúlio Vargas. Se você não está estudando para a banca, dificilmente acerta esse tipo de questão. Então, estejamos preparados. Vamos arrebentar. Vamos para a próxima. Considere um arquivo no Word 2010 com o seguinte trecho. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Considere ainda que após a aplicação do comando substituir, esse trecho tenha ficado como abaixo. Cirende, cirendim, vemos todos cirender. Vemos dele, meia, volte. Gente, o que ele fez aqui? Tudo que tinha A virou E. Tudo que tinha A virou E. Então, o que ele fez foi mandar substituir o A por E. Gabarito, letra A de alfa. Beleza? Vamos virou vemos. Ciranda virou cirende. Então, aonde tinha A virou E. Ele localizou o A e substituiu por E. Gabarito, letra A. Vamos para a próxima. Tito está preparando um extenso documento editado no Word, mas notou que ao longo do texto, o nome de nosso país aparece escrito com formatos diferentes, tais como Brasil com B maiúsculo, com tudo maiúsculo, caixa alta, Brasil com apenas os 2 primeiros caracteres maiúsculos, Brasil com tudo minúsculo, Brasil com a inicial maiúscula. Observe que a gente tem padrões diferentes para os vários Brasis. Mas a palavra brasileiro, ela está com letra minúscula. Brasileiro não pode ser afetado, né, pessoal? Brasileiro vai ser tudo minúsculo mesmo. Ele quer padronizar os Brasis. Ele vai querer corrigir essa bagunça aí dos Brasis. Sabe-se que as seguintes opções estão disponíveis. Localizar diferenciar maiúsculas e minúsculas, localizar apenas palavras inteiras e usar caracteres coringa. São as 3 opções que mais caem. Para realizar essas mudanças, acionando uma única vez o comando substituir, Tito pode fazer as substituições usando, veja, se ele diferenciar maiúsculas e minúsculas, ele vai ter que fazer 1, 2, 3, 4 pesquisas diferentes. Então, ele não pode marcar a opção do item 1. Mas ele tem que marcar a opção do item 2. Porque se ele não localizar apenas palavras inteiras, ele vai mexer no brasileiro. Porque o brasileiro tem Brasil. É igual ao 8 do biscoito. Então, brasileiro não pode mudar, só Brasil. Para isso, ele vai ter que localizar apenas palavras inteiras. O item 2, ele tem que habilitar. E ele não pode marcar a opção de caracteres coringa. Por quê? Se ele marcar coringa, ele desabilita as 2 primeiras. Quando eu marco coringa, eu não consigo distinguir apenas as palavras inteiras. Foge do padrão dele. Então, o item 3 não pode estar marcado. O gabarito aí é o que, gente? Apenas a opção 2. Letra A de alfa. Vamos para a próxima. Observe atentamente o trecho no documento do Word exibido a seguir. Um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais, 3 elefantes incomodam muita gente, 4 elefantes incomodam muito mais. Sob esse trecho foi aplicado o comando de substituição e o seu conteúdo foi alterado conforme se observa a seguir. Um elefante carrega muita gente. 2 elefantes carregam muito mais. 3 elefantes carregam muita gente, 4 elefantes carregam muito mais. O que ele fez aqui, pessoal? Incomoda virou carrega. Incomodam virou carregam. Logo, o que ele vai fazer?
ele tem que procurar por incomoda, sem o M, e mandar substituir por carrega, sem o M. Se ele colocar na hora de localizar incomodam, ele não vai localizar incomodar. Ele disse que a opção apenas palavras inteiras, diferenciar maiúsculas e minúsculas, e apenas palavras inteiras estão desligadas. Então, ele vai mandar substituir incomoda por carrega. Ele vai mandar substituir incomoda por carrega. Ele não pode localizar o incomodam. Então, a letra A está errada. Ele não pode substituir incomoda por carregam com M no final. A letra B está errada. A letra C está errada por causa do M. A tua dúvida, então, ficará entre a D e a E. Aí, o que eu preciso que você perceba? Na hora de localizar, se você não marcou essa opção de diferenciar maiúsculas e minúsculas, tanto faz. Mas quando você mandar substituir, se você escreve com letra maiúscula, ficará com letra maiúscula. Se você escreve com letra minúscula, ficará com letra minúscula. Por isso, inclusive, na questão anterior, a gente estava padronizando os Brasis, né, colocando o quê? O substituir de uma forma só. Então, embora a letra D e a letra E aparentemente sejam iguais, você tem que perceber que na hora de substituir, você precisa preservar a maneira que você quer, com maiúsculas ou com minúsculas. Eu não posso substituir por carrega com letra maiúscula, senão todo o texto aqui vai ficar com carrega com letra maiúscula. E aí vai ficar feio. Eu não posso substituir por carrega com letra maiúscula. Eu tenho que substituir por carrega com letra minúscula. Por isso o gabarito aí é letra E. Aí você vai me questionar, você vai falar assim, professor, mas o incomoda está com letra maiúscula. Beleza. Para localizar, eu posso digitar com letra maiúscula ou minúscula, porque ele não vai diferenciar. Mas na hora de substituir, ele vai substituir pela maneira como eu escrevi. Eu não posso escrever esse carrega com letra maiúscula, senão ele vai colocar um monte de carrega com letra maiúscula no texto. Vê se você consegue perceber o que eu estou querendo mostrar. Vou colocar aqui, ó, o Brasil e o Brasil e o Brasil. Se eu mandar localizar Brasil, eu posso localizar de qualquer jeito. Mas se eu mandar escrever Brasil, dessa forma assim, ó, eu estou alternando os caracteres. Ele vai, na hora de substituir com essa alternância. Olha lá. Não tem nada de coringa. Ele substituiu com a maneira que eu escrevi. Assim ficou feio pra caramba. Então, eu deveria ter colocado, por exemplo, o Brasil padronizado. Aí eu vou de novo. Brasil padronizado. Legal. Uma coisa que eu vou mostrar também é que eu posso trabalhar com formatação. Imaginem que eu estou cheio de Brasil aí. Se eu quiser colocar esse Brasil em negrito, eu posso chegar aqui e substituir por Brasil e colocar a formatação também. Ó. Eu posso colocar esse Brasil em negrito, itálico, com cor diferente. Olha que viagem. O Word permite que eu trabalhe com localizar e substituir associado à formatação. Então, eu posso procurar, por exemplo, palavras em vermelho, mandar substituir por azul, palavras em negrito, mandar substituir por itálico. Eu posso colocar formatação no localizar e substituir também. Ok? Vamos continuar. Considere um documento do Word cujo conteúdo é mostrado abaixo. Aí a gente tem aqui localizar elefante, substituir por jacaré.
Ele diferenciou maiúsculas e minúscula e localizou apenas palavras inteiras. Aonde for elefante, no singular, vira jacaré. Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes formam uma dupla de elefantes. Pessoal, só vai substituir uma vez. Por quê? 2 elefantes no plural, diferenciando maiúsculas de minúsculas e localizando apenas palavras inteiras. Diferenciando maiúsculas e minúsculas, elefante minúsculo é uma coisa, elefante maiúsculo é outra, não vai localizar. E elefantes não é elefante, são palavras diferentes quando eu marco palavras inteiras. Então, aqui haverá uma única substituição. Ficará um jacaré incomoda muita gente. Um jacaré incomoda muita gente. 2 elefantes formam uma dupla de elefantes. Gabarito letra B. Ok? E ele vai preservar o elefante maiúsculo. Então, o gabarito aí ficou o quê? Letra B de bravo. Vamos para a próxima. No LibreOffice Writer, não faz diferença. A operação de busca localizar oferece, dentre outras, as opções de diferenciar maiúsculas de minúsculas e somente palavras inteiras. Nesse contexto, considere o conteúdo de um documento exibido a seguir. A caixa preta foi encontrada encaixada numa caixa de madeira e com mais 2 caixas foi enviada para a caixa postal. Considerando-se a busca nesse documento inteiro, na qual o texto de busca é caixa, e as 2 opções referidas acima tenham sido assinaladas, diferenciar maiúsculas de minúsculas e somente palavras inteiras, o número de trechos do documento que seriam destacados, localizados é, pessoal, caixa, localizar apenas palavras inteiras, diferenciar maiúsculas e minúsculas. Caixa é uma palavra. Com C maiúsculo é outra palavra. Caixa preta é outra palavra. Caixa preta é uma palavra composta. Caixa é uma palavra, caixa preta é outra. Então, não vai localizar. Encaixada tem a palavra caixa, mas o fato de ter palavras inteiras não vai admitir. Numa caixa, essa é a primeira substituição. E com mais 2 caixas no plural, caixa no plural não é caixa no singular. Foi enviada para a caixa com C maiúsculo, não é caixa com C minúsculo. Então, ele vai realizar uma única substituição, um único localizar. O gabarito aí vai ser o quê? Letra B de bravo. Ok? Caixa preta é uma palavra diferente de caixa. O C maiúsculo também difere. Se ele marcou palavras inteiras, encaixada, não vai, caixa não vai procurar dentro de encaixada, que não é a palavra inteira. Caixas no plural não é a palavra inteira. Caixa com C maiúsculo, diferenciou maiúsculo e minúsculo, não vai servir. Então, uma única ocorrência foi localizada, gabarito letra B de bravo. Ok? Tem mais. Observe o texto a seguir, trecho de um documento hoje de 2010. Considere que tenha sido efetuado um procedimento de substituição no texto que alterou o texto para o que é mostrado abaixo. Qual foi a substituição aqui? Ó? Aos virou aes. Aonde tinha O, virou AE. Minutos virou minutais. 1, 2 virou das. Então, onde tem O, ele está substituindo por AE. Não é isso? Onde tem O, vira E. Argentinos, argentinais. Vamos lá. Onde tem O, ele substitui por AE. Gabarito, letra A. Professor, o texto ficou totalmente sem sentido. É fato. Totalmente sem sentido. Foi a substituição que ele fez, do O para o AE. Gabarito, letra A. Essa é a questão da Prefeitura de Osasco.
Vamos que vamos. Observe o texto a seguir. Retórica dos namorados dá-me uma comparação exata e poética, para dizer que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de ser sem quebra de dignidade do estilo que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca, vai de ressaca. Observe ainda o mesmo texto depois de um comando de substituição que foi executado no Word. Gente, a única coisa que mudou é isso aqui, ó. Aonde no texto de cima vai de ressaca está com uma exclamação e no texto de baixo está com ponto. A única coisa que ele fez foi substituir essa exclamação pelo ponto. Difícil às vezes até de perceber, né? Porque é tão sutil. O conteúdo da caixa localizar, usado no comando de substituição, é exibido a seguir. E agora, cara? O que é isso? Bom, deixa eu dar uma viajada para mostrar para vocês aí. Vou colocar aqui Renato, Ricardo, José, Graziella. Pessoal, eu tenho 4 nomes. Tem algum jeito de fazer com que cada nome apareça em uma linha? Veja, eu tenho 4 nomes numa linha. Se eu quiser colocar cada nome em uma linha, é como se eu tivesse que substituir o espaço pelo Enter. Onde tem espaço, eu vou ter que substituir por Enter. Então, vamos ver se eu consigo fazer isso. Vou botar a janela de substituir. Na hora de localizar, eu vou localizar um espaço. Mas na hora de substituir, eu quero substituir pelo Enter. Aí, como é que eu vou fazer para representar o Enter? Ferrou. Eu tenho que vir aqui nesse especial e procurar o Enter. O que é o Enter? É a marca de parágrafo. Aí, marca de parágrafo, quando eu marquei, ele colocou o circunflexo P para representar o Enter. Então, eu vou mandar substituir tudo que é espaço por Enter. Olha o que vai acontecer. Onde tinha espaço, virou Enter. Então, eu posso utilizar caracteres especiais na hora de localizar e substituir, como o espaço, o tab, o Enter. Quando eu escolho um desses caracteres, ele coloca uma representação para esse caractere. A marca de parágrafo, vocês estão vendo que é o circunflexo P. O espaço, o caractere de tabulação é o circunflexo T de tabulação. O ponto, o espaço, ou melhor, o espaço. Vamos ver aqui, espaço. Espaço em branco é o circunflexo W. Então, difícil seria a pessoa realmente saber que o circunflexo P representa o quê? Um Enter. Que o circunflexo T representa um tab. Que o circunflexo W representa um espaço. São caracteres especiais. O que ele está fazendo? Quando ele mandou procurar ressaca, exclamação, circunflexo P, significa que ele só vai procurar ressaca que tiver um Enter no final. Se tivesse uma ressaca no meio, ele não localizaria. Olha que viagem. A ressaca, exclamação. A ressaca, exclamação. A ressaca, exclamação, Enter. Ressaca, exclamação, Enter. Ressaca. Vou mandar substituir ressaca. Eu tenho que me preocupar com o papo da maiúscula e minúscula. Então, vou botar A, para não ter estresse, vou botar tudo minúsculo. Legal. Agora, eu vou mandar substituir ressaca.
com uma exclamação e com o Enter. O que é um Enter? Vou lá, marca de parágrafo. Aí ele botou lá o P. Vou substituir por bola. Eu preciso que você entenda que tem 5 palavras ressaca aí, ó. Mas ele só vai substituir a ressaca que tiver uma exclamação e um Enter depois. Nesse caso, ele fará apenas 2 substituições. Por quê? Porque só tem 2 palavras ressaca com a exclamação depois, que é essa primeira e a segunda, com a exclamação e com Enter. Aqui tem exclamação, mas não tem Enter. Tem exclamação, mas não tem Enter. Então, nesse slide, ele estava procurando ressaca com exclamação e com um Enter depois. Agora, ele trocou essa ressaca com a exclamação no final do parágrafo pelo ponto. Se tivesse outra ressaca aqui no meio, ele não ia olhar. Assinale a opção que exibe o conteúdo da caixa substituir por fornecido no mesmo comando. Então, ele está substituindo a ressaca exclamação pela ressaca com ponto. Ressaca com ponto e pode manter o Enter no final. Gabarito, letra C de Charlie. O que ele fez foi substituir a exclamação pelo ponto. E aí o circunflexo P continuava sendo a representação do Enter. A questão muito difícil, não tenha dúvida, mas pelo menos a gente já aprendeu. Tomara que caia. Tomara que caia. Então, galera, coringas são muito previsíveis no Word, quando a gente pensa em Fundação Getúlio Vargas. E o que você vai ter que lembrar? Vai ter que lembrar a diferença da interrogação, para o asterisco, para o colchete com hífen, para o colchete negando, para a quantidade de N de ocorrências, quantidade de N para M, arroba, prefixo e sufixo. São os coringas que vocês devem ter aprendido na aula de hoje e tem que levar para a prova. Beleza? Então a gente vai fechando mais uma aula. Vamos que vamos. Tamo junto. Fui!